Ponto importante, eu tenho falado muito aqui, elogiado a gestão do Rueda na parte administrativa e tenho sido, de alguma forma, crítico da parte esportiva. Nós tivemos, na quarta-feira, com a gente aqui, o José Renato Quaresma, que fez algumas críticas também à forma do comitê gestor do Santos Futebol Clube, da burocracia que hoje existe no futebol do Santos, onde perdemos algumas oportunidades de contratação por pessoas que fazem parte do comitê gestor não ter tanto conhecimento de futebol assim. Tivemos o caso do Renato Gaúcho, que o Santos acabou não tendo a habilidade necessária para trazer o Renato Gaúcho, e outras citações que foram feitas também pelo José Renato Quaresma, de propostas que estavam na mesa, demoraram para ser discutidas e o Santos perdeu time, perdeu o negócio. E em alguns momentos teve que pagar inclusive mais do que o jogador estava pedindo. Qual que é a sua opinião sobre o comitê gestor do Santos Futebol Clube? O tão questionado comitê gestor do Santos Futebol Clube. Ele é funcional? Esse modelo realmente dá certo? Qual a sua opinião sobre isso? Eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto muito do Quaresma, hein? E ele sabe disso. Não vou entrar nessa polêmica da agilidade, eu vou entrar nessa polêmica da seriedade e da competência. Então, eu quero começar fazendo a seguinte análise. O Santos terminou o ano assim. Quando o Pérez saiu e o Rolo entrou, o Cuca tinha o time na mão. O Cuca falou, eu vou embora. E aí o Rolo foi lá, pô, não pode sair, não sei o que lá. Informalmente, o Cuca tomou o Santos para ele nos últimos meses do ano. O Santos era do Cuca. Era ele que fazia os resultados em campo e o Santos era do Cuca. O Rolo trabalhou para correr, para pagar prêmio e tal, porque o Santos era do Cuca, estava na mão do Cuca. Chegou na final, o Cuca foi extremamente infeliz, para eu não falar bobagem aqui. Eu tenho outra opinião. Ele foi extremamente infeliz, porque o time que ganhou de 4-1 do Grêmio e 3-0 do Boca Júnior entrou em campo para não propor jogo contra o Palmeiras. Perfeito. Não propôs jogo. Se ficasse lá 6 horas jogando, provavelmente ia ter dificuldade para fazer um gol. Por quê? O Santos não propôs o jogo. Ele mudou todo o sistema do Santos, inclusive sacou o Lucas Braga, que estava voando. Para não ir para o gol, para não ir para o ataque. Não é? E, em seguida, abandonou o clube, falou, vou embora. Como já fez antes, já fez da outra vez. Né? Abandonou o clube e foi embora. Já tinha se entendido com o Atlético Mineiro, fingiu que não, mas já tinha se entendido. Sim. E foi embora. Tá certo? Aí entrou a nova gestão e o Quaresma bancou o nome do Ariel Holan, que é um cara muito bonzinho, muito legal e tal, mas que não conhecia o Santos. Ele quase levou o Santos para a segunda divisão no campeonato estadual, que seria o maior desastre de todos. Perfeito. Da história do Peixe. O maior desastre de todos. Então, assim, não dá para acusar A ou B ou C. O que o Quaresma queria quando ele estava dentro do comitê de gestão e cuidava do futebol, o comitê de gestão fez. Tá certo? Agora, enquanto o Ariel Holan fazia aquele desastre com o nosso time, o Quaresma ficou doente, piorou tudo. Nós tivemos problemas, foi um problema e um momento muito delicado, né? Um momento de você sentar no sofá e pedir para Deus dar uma vitória para você contra o São Bento dentro da Vila Belmiro. Né? Porque que sufoco, seria hein? Jogamos mal, inclusive. Agora, eu quero fazer uma observação sobre essa história do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, assim, eu sei que ele ficou muito grato com a proposta do Santos e tinha muita vontade de trabalhar no Santos. Mas o Renato Gaúcho, para quem não sabe, saiu do Grêmio, combinado com o presidente da CBF, Caboclo, para ser o técnico da seleção brasileira, porque o Tite ia perder a Copa América e ele ia assumir a seleção brasileira. Esse era o jogo do Renato Gaúcho. Acontece que ele não contava que o Caboclo ia passar pelo que ele passou. Tá certo? E aí o Caboclo teve dificuldade para levar o Renato Gaúcho para a CBF. Enquanto isso, ele falou não para o Santos, porque ele ia para a seleção brasileira. Enquanto isso, ele falou não para o Corinthians, porque ele ia para a seleção brasileira. E depois disso, ele falou sim para o Flamengo, porque ele não tinha mais para onde ir.
Essa que é a verdade do Renato Gaúcho. Não adianta dizer que o Santos não teve capacidade para contratar o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ia ser o técnico da seleção brasileira. Só não foi porque quem ia contratá-lo como técnico caiu. Tá aí. Vamos falar a verdade, pô. A verdade é essa. Tá aí tá aí bombástico o Celso Giateni. Inclusive faz muito sentido também a velocidade do Flamengo de anunciar o Renato Gaúcho horas antes da final da Copa América, né, Celso? Tava muito claro que a mira do Renato Gaúcho era a seleção brasileira e o segundo plano, o plano B, era o Flamengo, né? Sim, sim. Não, eu nem sei se era o Flamengo ou não, mas passou a ser. Passou a ser, essa que é a verdade. E ó, eu quero fazer um parênteses aqui para fazer um elogio para o Fernando Diniz. Ó, eu não tinha conhecimento do trabalho do Fernando Diniz, achava estranho aquele jeito dele tratar os jogadores do lado do campo, ainda acho um pouco. Você tá bonzinho, mas é hein, assim, ô Giateni? Você tá um assim, torcedor bonzinho, hein? Eu vou dizer para você uma coisa que eu acho que é importante dizer. É um cara extremamente sério, não pediu nenhuma contratação, né, daquelas mirabolantes, respeita o clube acima de tudo, está trabalhando com o material que tem na mão, tá certo? Todas as entrevistas que eu assisto do Fernando Diniz, principalmente as primeiras, as entrevistas coletivas e tal, é um cara que respeita o nosso clube acima de tudo. O que a gente precisa é ter profissional desse naipe, entendeu? Não adianta ter o Sampaoli que leva o time para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro e depois que ele sai, não nasce nem capim por onde ele passou. Ele destrói o clube financeiramente, destrói o clube moralmente, ele vai lá, faz o projeto dele e vai embora. Fez isso no Santos, fez isso no Atlético, faz isso por onde passa. A gente não pode ter gente assim. A gente não pode ter gente como o Cuca, que vai lá, trabalha no time e tal, chega na final contra o Palmeiras, ele treme, porque tem alma de palmeirense. E depois vai embora. Vai embora, como já foi da outra vez. Saiu, disse que ia operar, não sei o que lá, voltou foi para o São Paulo. Aí agora saiu, não sei o que, vou descansar, não sei, já correu para o Atlético Mineiro. Então a gente tem que ter gente que respeita o clube acima de tudo, que não se coloca acima do clube. Entendeu? O clube não é o técnico do time, o clube é o clube, o técnico é um empregado do clube e tem que respeitar o clube acima de tudo. E nisso eu quero fazer um elogio ao Fernando Diniz, entendeu? Legal, mas Celso. O time não sei o quê, a defesa não sei o quê, não sei. Essa parte cada um tem a sua opinião e eu respeito todas. Tem hora que eu fico irritado também. Tem hora que eu fico irritado, tem hora que eu acho legal. Mas, assim, acima de tudo, como profissional, ele é um profissional que respeita o nosso clube. E isso nós temos que valorizar. Perfeito, perfeito. Esse é um ponto importante do Fernando Diniz. A gente tem ressaltado muito isso aqui no Santos Total, no Debate Santástico, né? A seriedade